queridos irmãos. Uma satisfação estar aqui novamente, agradecendo o convite da casa. A gente traz o nosso humildade e fé, um abraço e um carinho da nossa casa a todos aqui presentes. E a satisfação ver a casa cheia também, né? O pessoal procurando aprender um pouco mais sobre o que a doutrina espírita vem dizer, sobre o que o Cristo vem querer nos ensinar. Isso de alguma forma aumenta ainda mais a nossa responsabilidade enquanto palestrante. O palestrante não é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que sabe mais que as outras, mas sim uma pessoa que tem mais responsabilidades. Responsabilidade de transmitir da forma correta os ensinamentos do Cristo. Para a gente poder falar essa noite, a gente vai abordar um tema que vai trazer uma reflexão interna para a gente, para todos nós. Esse é o intuito. A gente vai falar, o tema da palestra da noite é o Cristo em nós. Será que em alguns momentos a gente já parou para se questionar realmente quem é o Cristo? Qual a missão dele? O que a gente entende? O que nós entendemos e o que nós sentimos em relação ao Cristo? O que ele traz para nós? Aonde o Cristo nos toca? Essas reflexões a gente tem que fazer. Não basta a gente pegar, a gente ir fazer algum tipo de adoração. O Cristo é o governador planetário, o ser mais perfeito que esteve neste planeta. Mas se a gente não dá a oportunidade do Cristo tocar o nosso coração. Então a doutrina espírita ela vem trazer essa abertura de porta, vai mostrar esse caminho, que o Cristo, na verdade, ele tem que vir até nós para tocarmos o nosso coração. Como é que a gente se sente tocado? De que maneira a gente consegue perceber o Cristo tocando na gente? Então, no primeiro momento, a gente vai se perguntar, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é o Cristo? O que na época em que o Cristo esteve entre nós, encarnado, o que o povo pensava? Quem era o Cristo? A gente vai encontrar a resposta lá em João, capítulo 9, versículo 17, que diz o seguinte: perguntaram ainda ao cego que ele tinha curado, qual é a tua opinião a respeito de quem te abriu os olhos? E ele respondeu, é um profeta. Então, ele tinha algum entendimento de que era alguém superior. O que os discípulos pensavam de quem era o Cristo? Aí a gente vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 22, que vai estar escrito o seguinte: homens de Israel, escutai o que digo. Jesus de Nazaré foi o homem credenciado por Deus junto a nós, com poderes extraordinários, milagres e prodígios. Bem sabeis as coisas que Deus realizou através dele no meio de vós. Então já se tinha, os apóstolos já se tinham uma noção maior de que ele é o enviado de Deus. De que através dos poderes dele, Deus agia. Não tão somente poderes dele, mas poderes que Deus concedeu a ele para que ele pudesse agir, para que ele pudesse trabalhar. O que a doutrina espírita nos diz sobre Jesus? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, aonde Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aos que os espíritos simplesmente responderam: veja Jesus. Então, em determinado momento, Allan Kardec questiona: mas se a gente está no processo de evolução, a gente vem progredir, nós viemos aprender, a gente tem que ter alguma referência. Quem é essa referência? Quem é que vai nos servir de guia e modelo? Ao qual a gente deve seguir as suas orientações e para ser um modelo das atitudes nas quais nós devemos tomar.
que os espíritos respondem: Jesus. Aí a gente olha assim, a gente para, não, mas é difícil, né? Está tão longe, Jesus está tão longe da gente. Será? Em matéria de perfeição, talvez nós estejamos um pouco distantes ainda da perfeição de Jesus. Mas será que nós estamos tão distantes assim dele? Porque ele não se encontra distante da gente. Mas e nós? Nos colocamos próximos de Jesus? Aí continua. Em João capítulo 13, versículo 15. Que Jesus fala: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então assim, não é algo, Jesus não veio para que a gente olhasse Jesus e ficasse idolatrando. Ó Jesus, Filho de Deus, ó Jesus faz assim, ai Jesus me socorre. Claro que é um irmão bondoso, amoroso com a gente, que nos encaminha o conforto necessário na hora que mais precisamos. Mas como ele mesmo nos diz: porque eu vos dei exemplos, eu vos mostrei o caminho, e é isso que vocês têm que fazer. E agora a gente volta para mais uma reflexão. Será que em algum momento do nosso dia, em algum momento da nossa semana ou do mês, será que a gente tem alguma atitude, pelo menos a gente tenta se colocar próximo de alguma atitude das quais Jesus veio nos mostrar? Será que a gente consegue parar um pouquinho e esquecer um pouquinho da gente e se lembrar daqueles que necessitam? Será que a gente consegue deixar de lado o nosso orgulho? Será que a gente consegue deixar de lado por um momento o nosso egoísmo? Para tentar colocar em prática alguma das coisas das quais ele acabou nos trazendo, nos ensinando. Tem momentos que é difícil. Tem vezes que tem aquela pessoa que vai lá e gosta de cutucar a gente, fica lá cutucando nas costas, cutuca e cutuca e cutuca. Diz, pô, te acalma aí, né? Mas será que em algum momento, quando alguém vem falar com a gente, vem pedir alguma coisa, a gente pelo menos se coloca à disposição? Alguém na família que precisa conversar, alguém no trabalho, de repente precisa desabafar, aquele colega chato, aquele irmão que eu não aguento, a minha esposa, o meu esposo, que só reclama das mesmas coisas sempre, a pessoa que está na rua e que de repente bate no nosso vidro e a gente simplesmente, será que a gente baixa o vidro para dizer, ó, eu não tenho nada para te dar, mas que Deus te abençoe? Ou às vezes a gente simplesmente pega e ignora e, não tem, sai fora. Então é isso que Jesus nos traz. Algum movimento a gente tem que fazer. Porque quando a gente cria um movimento de amor ao próximo, seja ele qual for, do tamanho que for, por menor que seja, o primeiro beneficiado somos nós. Mas como que é o primeiro beneficiado? Isso a gente sabe, mas e aí, como é que isso acontece? A gente sabe que a gente movimenta energias. Nós temos nosso campo vibratório, nós emanamos energias, a doutrina espírita vem nos ensinar isso. E quando a gente vai fazer algo de bom em relação a alguém, essa energia está sendo criada aonde? Num primeiro momento? Dentro da gente. Então quando a gente movimenta algo, que a gente fala, a gente movimentar uma energia boa, essa energia tem que nascer em algum lugar, e vai nascer aonde? Dentro de nós. Então o primeiro beneficiado quando a gente faz algo a alguém, somos nós mesmos. E nós começamos a movimentar algo de bom na gente, em direção ao próximo. Quando a gente não pensa em ganhar. Eu vou fazer, mas Deus está vendo,
Eu tô fazendo alguma coisa, tu te lembra de mim? Não, quando a gente faz sem interesse. Quando a gente faz por fazer o bem, consequentemente a gente ganha. Então quem é Jesus? Jesus ainda afirmou em João capítulo 4, versículo 34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a levar a cabo a sua obra. Então o que ele quis dizer com isso? Não importa a minha vontade. A minha vontade é o de menos aqui. O meu alimento, a minha vontade é fazer o que Deus quer de mim. O que Deus quer que eu faça. É isso que Ele espera de mim e é isso que eu vou fazer. Então ele tinha essa questão mental de entender. Ele tinha, não tem, né? Não deixou de existir. Essa questão de entendimento do que Deus quer que ele faça. Como eu disse anteriormente, estamos em níveis evolutivos diferentes. Mas a gente tem que começar a pensar nisso para poder chegar lá. Porque se o nosso pensamento transforma, se o nosso pensamento cria, por que a gente não cria coisas diferentes para a gente? É porque de repente a gente não está pensando. Ou não estamos determinados. A espiritualidade vem dizer que para a gente mudar é fácil. O que vos falta é vontade. Janete Guimarães, eu estava vendo esses dias uma palestra dela, ela explicou assim, ó, de uma forma muito simples e lógica essa questão. Ah, mas é vontade. Ah, mas por que falta vontade? O que é vontade? Às vezes a gente para e pergunta, né, o que é vontade? Eu mesmo me perguntei muitas vezes, o que é vontade? Será que eu não consigo, né, entender para poder mudar? Aí ela vem colocar pra gente. Vontade é decisão. Quando tu decide, tu vai e tu faz. Então se a gente não mudou em algo ainda, é porque a gente não tomou a decisão. A gente não decidiu mudar. Agora, quando a gente decidir, a gente vai, esquece, dá prioridade para aquilo ali, vai e faz. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, no capítulo Jesus e Amor, nos coloca o seguinte: Jesus tornou-se e prossegue como sendo símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual prediz um sentimento humano profundo e libertador. Então o que ela nos coloca? Que Jesus veio trazer para nós, veio nos mostrar que é possível o ser humano ter este sentimento de amor profundo e libertador. Sentimento humano profundo e libertador. E quando a gente se dedica a alguém, se dedica a amar alguém, faz qualquer coisa que seja, dá uma paz tão grande depois que a gente faz. A gente tem um sentimento de satisfação, mas não aquela coisa, ai, nossa, eu fiz. Mas é uma questão interna. A gente sente aquela energia que criamos e movimentamos em torno de nós, ao qual essa energia faz com que nós nos liguemos à espiritualidade superior, a Jesus. Consequentemente, quando a gente tem uma conexão com eles, nós sentimos o que eles vivem. E esse é o nosso objetivo. Chegar nesse ponto. Nesse mesmo ponto na qual eles já estão sintonizados. Nós somos, a gente vai sintonizar bem, ruim durante o dia. Mas a nossa média está onde? Se a gente for tirar uma média dos nossos pensamentos, das nossas ações, ela está mais para cima, está mais para baixo, está mais no meio. E aí? Com quem a gente tem sintonizado mais durante o dia? Durante a noite? Antes de dormir? É importante a prece antes do sono, porque nós somos espíritos. A gente, quando vai dormir, a gente deixa o nosso corpo em cima da cama, bonitinho, relaxando, descansando, e dali a gente vai para algum lugar.
Porque o Espírito ele continua em atividade. Para onde nós temos ido? Será que a gente tem se encontrado com o nosso mentor? Será que antes de dormir a gente tem esse desejo? Eu quero me encontrar com o meu mentor. A gente chama pelo nosso mentor, pede auxílio. Olha, que eu vá para algum lugar de esclarecimento, que eu possa ter algum entendimento durante a noite, durante o meu sono. Porque nós somos espíritos eternos. Isso que a gente vê na frente do espelho todos os dias de manhã, mais que em alguns casos dê algum susto grande, né? Eu digo mais para o meu caso, para falar a verdade, às vezes é assustador levantar de manhã, cara amassada, tudo, mas isso é momentâneo. Daqui a um tempo vai passar. E depois de um tempo maior, um pouquinho, a gente vai voltar com outro aspecto. De repente um aspecto feminino, de repente um pouco mais feio, um pouco menos feio, né? Mas aí acaba a espiritualidade superior decidir o que é melhor para a gente. Então, em alguns momentos a gente pode se questionar: Jesus veio para quem? Não, Jesus veio para quê? Não. Jesus veio para quem? Veio para todos. Será que foi para todos? Em Marcos, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Jesus nos conta o seguinte, esse capítulo, que Jesus, em determinado momento, se sentou no meio de um pessoal que não era muito bem visto naquela época. E aí os escribas e os fariseus começaram a cochichar: lá, aquele cara que se diz, né, filho de Deus e tal, está sentado no meio daquele povo, daquela gente que não é muito legal. Aí o texto nos diz o seguinte: e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores? Jesus, já percebendo o que se acontecia próximo dele, aí disse para eles: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para os doentes. Os doentes do corpo? Não. Curou fisicamente muita gente? Curou. Mas isso foi para demonstrar que nós podemos fazer o que ele faz. A imposição de mãos, a transmissão de energias. Mas vejamos bem, ele diz no primeiro momento: eu vim para os doentes. Ele podia ter falado: eu vim para curar os corpos, curar as pessoas. Não, mas eu vim para os doentes e eu vim sim para os pecadores, chamá-los ao arrependimento. Será que é das nossas atitudes equivocadas, já que Jesus veio nos chamar ao arrependimento? Será que a gente tem se arrependido? Será que a gente tem o hábito do perdão, por mais que ele doa, muitas vezes? Será que a gente tem o hábito tanto de pedir quanto perdoar, mas principalmente em muitas oportunidades a gente acaba errando, mas a gente consequentemente acaba se culpando também? Não é passar a mão na nossa cabeça perante os nossos erros, mas entender que somos espíritos em aprendizado. E erramos sim, erramos e muito. Mas o que essa situação me traz? O que ela me preenche? Qual é o aprendizado que ela me dá? Essa é a questão do auto-perdão. Entendermos que erramos perante as situações, mas que essa situação do erro não seja um momento para a gente gravar na nossa memória e ficar se martirizando, mas sim que ela venha nos trazer a reflexão, venha nos trazer
para um momento de reflexão e aprendizado. Que a gente errou, então não devemos mais seguir este caminho. Devemos tomar outro tipo de atitude quando esse tipo de situação se aparecer à nossa frente. No livro Leis de Amor, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz o seguinte: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então aí, a gente consegue fazer um link entre o que Jesus falou. Eu sou um médico, mas eu vim curar os pecadores e vim fazer com que eles se arrependam. Aí a gente está trabalhando o quê? A nossa mente. No primeiro momento a nossa mente, com consequência no nosso coração. Então a questão dos nossos pensamentos, ela influencia muito na nossa saúde. Existem várias pesquisas científicas que mostram esse resultado. Quando a gente sente muita raiva, quando a gente não perdoa, quando a gente tem mágoa de alguma situação, de alguém. Enfim. Por quê? Aí eu volto lá no início. Quando a gente vive esse tipo de situação, a gente está gerando uma energia num primeiro momento aonde? Dentro da gente. Se eu estou desejando algo de mal para alguém, eu estou criando esse mal no primeiro momento aonde? Dentro de mim. Então a tendência com o tempo é de quem adoecer. Por mais que haja uma sintonia e essa pessoa acabe recebendo essa energia negativa que eu estou emanando, mas eu também vou adoecer. Eu estou envolvido por essa mesma energia ruim que eu estou transmitindo. Então, ter bons pensamentos e boas atitudes também reflete na nossa saúde física. O que Jesus nos traz, então? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ah, Jesus, como assim? Suave o meu jugo e leve o meu fardo? Eu vou começar a fazer as coisas, né? Vou procurar fazer as coisas boas, mas o que Jesus quis dizer com suave o meu jugo e leve o meu fardo? Se a gente for procurar no dicionário, o que é jugo? Dentre os vários significados que a gente pode encontrar, a gente vai encontrar um específico. Jugo significa vínculo de submissão e obediência. Então é estar vinculado e obediente. E o fardo? É aquilo que impõe sérias responsabilidades. Então, o que seria o jugo suave e o fardo leve? Jugo suave, ou seja, a nossa submissão e obediência a Jesus, é coisa que não se impõe de forma dura, mas brandamente. Portanto, é algo que não se torna um peso para nós. Então, quando a gente é, entre aspas, submisso, entende a vontade, faz a vontade de Jesus, isso é algo que não nos pesa. Vai nos pesar somente se a gente colocar em primeiro lugar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque a gente está olhando somente para nós. E o que é o fardo leve? Fardo leve, ou seja, nos impõe sérias responsabilidades, porém elas são fáceis de executar, por vir de forma suave, sem nos sobrecarregar. Então, a responsabilidade de amar ao próximo é difícil de fazer? Ela vai ser difícil quando a gente der mais valor ao eu, ao meu egoísmo, ao meu orgulho.
E essa responsabilidade de amar o próximo gera as consequências. Consequências boas para mim. Por isso que é um fardo leve, não é um fardo pesado. Jesus também, ele veio para nos mostrar um objetivo. O objetivo é ser perfeito, sim. Exatamente isso. Que nem está no capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele não está dizendo que a gente vai ser perfeito igual a Deus, porque senão haveriam inúmeros e inúmeros deuses. Mas nós podemos chegar à perfeição da qual o Espírito é capaz. E nós somos tão capazes quanto Jesus foi capaz de chegar à perfeição. Ele não foi diferente de nós. Não, esse aqui é o meu filho querido, Deus falando. Esse aqui já vai nascer perfeito. Os outros todos vão ter que trabalhar um pouquinho. Não há injustiças. Há méritos. Há o trabalho e as consequências. Tanto das atitudes boas quanto das atitudes equivocadas. Mas todos nós estamos destinados à perfeição. Em João capítulo 16, versículo 33, ele nos diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente faz algo que não é legal, quando a gente briga, quando a gente xinga alguém, a gente está com aquela vontade de xingar, botar para fora, mas mesmo assim a gente guarda. A gente não se sente tão mal nessa situação. Não dá nem a gente fala popularmente, não dá um ruim na gente. Não dá uma coisa ruim ali. Então, Jesus vem nos dizer o seguinte, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Como assim? Eu vou pegar agora e vou incorporar Jesus? Não. Para que em mim, nas minhas atitudes, no que eu vos ensino, vocês tenham paz. Porque não é tão bom quando a gente faz o bem para alguém. A gente não sente paz, a gente não se sente tranquilo, não se sente satisfeito, não se sente bem quando a gente faz o bem para alguém. Então, é aquela coisa, a gente gera uma energia dentro de nós. E é isso que Jesus quer dizer para a gente. Ele também vem dizer, vem nos mostrar, de que não estamos sozinhos. João, capítulo 14, versículo 18. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. E na Revista Espírita, de 1868, tem o seguinte comentário: estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e o vosso. Então, uma coisa que Jesus vem nos dizer, e a doutrina espírita vem ainda mais reforçar, é: não estamos sozinhos, em nenhum momento. Temos um Deus que é Pai amoroso, que está sempre ao nosso lado, e que inspira irmãos melhores, para que sejamos tutelados por eles, enquanto estamos aqui procurando evoluir, procurando melhorar. Mas se mesmo assim a gente não conseguir perceber a presença desses irmãos, terão outros irmãos aí encarnados que vão vir até nós e vão de alguma forma interceder, nos avisar, nos instruir. Nunca estamos sozinhos. Se a gente em algum momento se sente solitário, é porque nós nos afastamos. Mas isso não quer dizer que estamos sozinhos. Sempre há alguém do nosso lado. Por mais que fisicamente estejamos sós em algum ambiente, o nosso mentor sempre vai estar do nosso lado nos instruindo. Por mais que a gente se afaste na questão da vibração, eu estou muito triste, eu estou muito chateado, o nosso mentor não consegue entrar nessa vibração. Se a gente parar por um momento e fazer uma prece,
a gente vai conseguir perceber alguma ideia na cabeça vai aparecer. Às vezes até um arrepio, até uma questão física, muitas vezes. A gente vai sentir algum movimento, o telefone vai tocar, a campainha vai bater alguém na porta. Isso porque eles estão ao nosso lado zelando por nós. E eles querem o nosso bem. Mas para que nós fiquemos bem, a gente tem que dar o primeiro passo. Eles respeitam as nossas decisões. Eles respeitam. Mas estão ali torcendo para que a gente levante, para que a gente caminhe, para que a gente dê o primeiro passo. Então, meus irmãos, Allan Kardec vai nos mostrar o seguinte. Nós passamos por alguns estágios de evolução. No primeiro momento, somos espíritos propensos ao mal. Não quero falar, mas não tem ninguém dessa turma aqui, tá? Ninguém. Depois, eu acho que já estamos na segunda turma, ó. Espíritos com desejo de fazer o bem. Essa é a segunda turma. E aí a terceira turma, que são os espíritos perfeitos. Hoje nós estamos num momento planetário onde a gente está no meio do caminho ali. Deixando de ser um planeta propenso ao mal, com espíritos propensos ao mal, para se adiantar e ter então somente espíritos com desejo de fazer o bem. Ah, mas como assim espíritos com desejo de fazer o bem? Quer dizer que vai ficar toda uma boa, a gente vai sair na rua, vai ficar tocando flauta, vai vir aquela coisa bonita, o pessoal cantando aqui, vai ser aquilo ali? Não. A gente ainda vai enfrentar algumas dificuldades. O horror, vamos dizer assim, que a gente vê na televisão, a violência em excesso, a corrupção em massa, isso vai deixar de existir. Mas a gente ainda vai ser orgulhoso, a gente ainda vai ser egoísta, não a um grau elevado, mas ainda teremos as nossas dificuldades. Uma fofoquinha ainda vai ter, uma briga ainda vai ter, só que esse excesso do mal a gente não vai mais ver. Isso, vamos dizer, é basicamente a principal diferença do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles vem nos dizer o seguinte: à medida que a consciência se expande e o indivíduo se obriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente. Então, a gente, em primeiro lugar, temos que ter a nossa fé religiosa racional. Tem que entender por que estamos aqui hoje. Ah, a palestra me deixou algumas perguntas. Eu vou perguntar. Temos que ter um entendimento. Não é aquela coisa de dizer, o palestrante foi lá, falou aquilo, nossa. Não é para a gente ficar só louvando. Louvar a Deus. O que foi falado na palestra, a gente levar para questionar. Ah, se a casa oferece estudo, vamos para o estudo. Vamos questionar, vamos perguntar. E a gente precisa evoluir. Porque disso a gente vai ter cada vez mais a certeza da nossa imortalidade. E a partir daí, quando a gente tem certeza que é imortal e sabe que a gente vai continuar, a gente começa a regular as nossas atitudes agora. A gente não deixa para viver a imortalidade a hora que morrer. A gente vai viver a imortalidade agora. Porque nós somos imortais agora. O corpo é mortal. Isso uma hora vai se acabar. Mas nós, espíritos eternos que somos, nós somos imortais. E Jesus nos promete uma coisa. Jesus nos promete o alívio das nossas dores. Em todos os momentos, todos os trechos que eu li, Jesus não prometeu a cura instantânea das nossas dificuldades. Ele promete o alívio. Ó, eu vou te ajudar. Faz isso que eu te ajudo. Vai ser mais leve para ti. Ó o fardo leve. O jugo leve. Não promete a cura dos nossos males. A gente vai ver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde Kardec coloca o seguinte: porque sendo os nossos males consequências de maus procedimentos do passado, a cura compete exclusivamente a nós.
seria injusto se Deus passasse a mão na cabeça. Esse aqui já está salvo, está tudo bem, já virou perfeito. Vai. Não, tu não. Tu vai para o fogo do inferno, né? Não, tu não, tu vai ficar no purgatório. Onde é que está a justiça divina nisso? Se Deus é justo com todos, compete a cada um ter responsabilidade de suas ações. Mas aí a gente pergunta, Jesus nos impõe algo? Não, Jesus não nos impõe. Nos impõe apenas uma coisa. Apenas impõe como dever o amor e a caridade. Isso também a gente vai contar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos impõe como dever o amor e a caridade. Agora, tu ir lá fazer é outra coisa. Mas é teu dever. Ir lá e fazer o amor e a caridade. Então, como é que a gente chega a Deus? A gente vai encontrar lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse momento, Jesus nos estabelece um código de conduta. Ninguém chega ao Pai senão por Ele, mas não é adorando. Mais uma vez repito, não é adorando a Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, fazendo o que Jesus fez. Fazendo o que Jesus continua fazendo. Amando. E para a gente finalizar, pessoal, qual é a nossa meta? É sermos perfeitos, ok, sermos perfeitos. Mas como é que a gente encontra isso? De que forma que a gente pode simplificar esses sermos perfeitos? Aí a gente vai em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, onde diz o seguinte: a essência do ensinamento de Jesus está em amar ao próximo como a ti mesmo. Compreender, perdoar, fazer a caridade. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Se a gente for no dicionário, a gente vai encontrar. O que é benevolência? Perdão. O que é... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Indulgência. O que é indulgência? Obrigado. Perdão. E o terceiro? Perdão. Então, caridade o que é? Perdoar, perdoar e perdoar. Entender o próximo. Ver que a pessoa erra, tanto quanto a gente erra. Se nós, quando erramos, gostamos de ser compreendidos, poxa, me compreende, né? Eu também erro. Imagina os outros. Então, como que a gente quer que os outros nos tratem, a gente deve tratar os outros também. Se nós quisermos sermos compreendidos, nós devemos compreender também. Aí em Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-os a vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Fazer ao próximo o que tu quer, o que quiser que te faça. Se os outros não fazem, como fala de Walter Pereira Franco, o importante é não termos inimigos. Se o outro é meu inimigo, aí o problema é dele. É responsabilidade dele. O importante é eu não ser inimigo de ninguém. Porque o grande intuito da coisa, a grande meta nossa, é chegarmos no ponto que Paulo chegou. Onde ele diz o seguinte, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Eu entender e fazer a vontade do Cristo. Essa é a nossa grande meta. Possamos levar essas reflexões dos nossos lares, né? Fazer um balanço da nossa vida, para que a gente possa, em determinado momento, sem a reflexão a gente não vai conseguir. Que a gente possa refletir para que a gente chegue nesse mesmo ponto onde Paulo chegou. Que a gente possa fazer, não a nossa vontade, mas a vontade do Cristo, que é a mesma vontade de Deus. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Cristo fique com todos.